Aqui Pronto, tudo pronto. Pode começar, querida. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje eu vou ler o Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo, o capítulo 8, verso 19. Repetidas vezes, quando chega o dia de Brahman, todos os seres vivos passam a existir, e com a chegada de sua noite, eles são irremediavelmente aniquilados. Verso 20. Entretanto, há uma outra natureza imanifesta, que é eterna e transcendental. A esta matéria manifesta e imanifesta, ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando todo este mundo é aniquilado, aquela região permanece inalterada. Repetindo. Capítulo 8, verso 19. Repetidas vezes, quando chega o dia de Brahman, todos os seres vivos passam a existir. E com a chegada de sua noite, eles são irremediavelmente aniquilados. Verso 20. Entretanto, há uma outra natureza que manifesta, que é eterna e transcendental. A esta matéria manifesta e manifesta, ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando todo este mundo é aniquilado, aquela região permanece inalterada. Gratidão pela oportunidade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Namo Bhagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Hina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Swaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então nós, seguindo aqui os nossos protocolos, né, da pesquisa que nós estamos realizando, né, com a Bhagavad Gita, né, o estudo que nós estamos fazendo gradual, né, os Gotas Védicas, nós estamos assim, considerando as informações que se relacionam com a meta que nós buscamos, né, que nós almejamos. Todas as pessoas, independentemente de qual alma seja, chega a esse estágio em algum momento da existência. Tá? Existem aquelas almas que são calouros. Elas entraram recentemente no processo de aprendizagem. Essas almas, esses assuntos que nós estamos tratando aqui, para elas não diz respeito. Elas não se interessam. Nem imaginam fazer o que nós estamos fazendo aqui, se preocupar com a questão da existência, da vida e tal. Isso está totalmente fora de cogitação do campo das experiências delas. Isso por quê? Porque elas são almas iniciantes. Então, as almas iniciantes, elas são hedonistas. Elas só se preocupam com 4 coisas básicas: comer, dormir, acasalarem-se e defenderem-se. Por conta do medo que elas têm disso tudo terminar. Então, comer, dormir, defender-se e acasalar-se são comportamentos biológicos básicos inerentes tanto, né, a
uma minhoca quanto a um astronauta. Tá? Então, todos os seres têm esse comportamento básico. Comer, dormir, defender-se, acasalar-se. São 4 funções básicas, biológicas, que o ser humano mais sofisticado, o prêmio Nobel, e a formiguinha, ou a barata, ou as serpentes, as zebras, vacas, cangurus, macacos, todos os animais vivem essas funções: comer, dormir, acasalarem-se e defenderem-se. O ser humano, que é uma extensão do reino animal, com a diferença de que ele tem aplicativos mais sofisticados, que dão a ele condições de entender o que está acontecendo, também agem de maneira biológica. Então, eles comem, eles dormem, eles se defendem, acasalam-se e geram subprodutos. Isso é biológico. Então, quando a inteligência humana é usada para funções biológicas, ela está utilizando um grande investimento para uma função simples. Imagina que você vai construir uma casa. Então, a casa, uma casa normalmente você gastaria R$200 mil para construir uma casa, digamos. Então, você pede R$1.500.000 de empréstimo do banco para usar, para fazer uma casa básica. Tá? Então, você fica endividada desnecessariamente. Semelhantemente, usar uma inteligência sofisticada, como a inteligência humana, para funções biológicas que até mesmo as borboletas fazem. Por isso que Jesus dizia: olhai os lírios dos campos, se vestem primorosamente. Olha os passarinhos. Quando foi que você viu um pássaro reclamar de fome? Eles comem diariamente. Essas funções biológicas são naturalmente oferecidas por Deus, porque Ele é o Pai. Para seus filhos piedosos, não falta alimento, não falta roupa. Qual filho que, indo ao pai pedindo pão, recebe pedras? A não ser que seja um filho muito ingrato, que tenha feito por merecer esse comportamento desprezível. Então, aqueles que são piedosos, naturalmente, recebem o retorno das suas piedades para as suas funções básicas. A inteligência humana, ela tem uma função: entender esses assuntos superiores. Nós estamos ventilando aqui. Então, ele vai dizer aqui, no verso 19, nós começamos às 7h09, então a gente vai seguir adiante aí até às 7h20, tá? Aproximadamente. Bhuta grama saev hayan hutua praliyate ratri hagame vasha parta prabhavati ahar agame. Então ele vai dizer que, presta bem atenção, Arjuna. Aprenda, entenda como funcionam as coisas. Saia da sua conjecturação, da ignorância, dos talvez, quem sabe, como é que seria. Então, se a gente, olha só, veja bem, imagina que nós tivéssemos uma máquina do tempo. Vamos voltar lá na Idade Média. Aquelas pessoas desesperadas, com medo, a peste negra, no período da peste negra, e nós somos médicos. Nós sabemos hoje que a peste negra era causada como consequência da sujeira produzida pelas pulgas dos ratos. Ratos, sujeira, basicamente. Então, a população da Idade Média tinha hábitos muito sujos. Então, logo, doenças consequentes da sujeira. Por exemplo, o Covid é doença consequência da sujeira. A gripe suína, que foi a gripe espanhola, que matou terrivelmente aqui no Brasil também, deu lockdown no período colonial. Sujeira. A sujeira gera doenças. A sujeira mental gera doenças mentais.
Então, se a gente volta num passado com a condição de conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, digamos que nós vamos à Idade Média e nós somos médicos. Nós vamos orientar os governos a fazer o quê? A limpar as cidades, matar os ratos. E o problema da peste negra fica resolvido, matando os ratos. Porque as pulgas dos ratos transmitem essa doença. Nós sabemos disso hoje, porque nós temos conhecimento. Eles não tinham na época. Eles aprenderam. Né? Então, quem tem conhecimento pode dar informação de precisão. Quem tem conhecimento pode dar informação de precisão. Aquele que não tem conhecimento deve ter qual atitude? Checar a procedência dessas informações, porque se elas procederem, tanto faz de onde ela vem. Se a gente tem um problema como a peste negra, por exemplo, e nós somos um país inimigo, vamos dizer, dos árabes, mas se os árabes descobrem a vacina contra a peste negra, nós aceitamos o remédio. Uma mãe, por exemplo, se o filho está doente e ela é brigada, ela está tretada com a vizinha, mas a vizinha tem um remédio e a vizinha oferece o remédio, mesmo a mãe tendo dificuldades com a vizinha, devido à compaixão pelo filho, vai aceitar o remédio. Então, diante de uma informação de precisão que vem de alguém com conhecimento, nós temos que ter uma atitude de coerência, de observação dessa afirmação. É como eu dei o exemplo. Aqui, Krishna está dando uma informação de precisão de quem tem conhecimento. Nós somos ignorantes disso. Mas ele não. Assim como os habitantes da Idade Média seriam ignorantes em relação à causa da peste negra, mas nós não. Nós não somos ignorantes da causa da peste negra hoje. Então, se nós voltarmos no tempo e darmos uma informação de precisão e dissermos aos governos, senhores, é preciso matar os ratos, é a sujeira que gera esse problema. E os governos ririam de nós? Zombariam de nós? Ou desconfiariam de nós? Talvez. É possível. Não foi assim que eles fizeram com o professor, o doutor Louis Pasteur, quando ele apresentou o problema das bactérias que causavam mortes nas salas de cirurgias e os médicos da época zombavam dele? Quando os médicos da época, o professor Louis Pasteur, hoje a gente tem o leite pasteurizado, que vem do Louis Pasteur, que é um professor médico francês, que conjecturou a possibilidade que doenças, infecções hospitalares estavam relacionadas com pequenos micro-organismos existentes no ar, as bactérias. Os médicos não lavavam as mãos, não tinham hábitos de limpeza, sujeira. E quando eles iam entrar numa sala de operação, eles zombavam e diziam, feche a porta, porque senão os bichinhos do Dr. Pasteur podem entrar. Olha só, que maravilha. Hoje em dia, eles têm que se curvar e dizer, ele tinha razão. Então, se a autoridade aqui, Krishna, está dizendo uma coisa e nós conjecturarmos de maneira apropriada, pode ser que a gente evolua rápido. Depende da nossa posição como pesquisadores. A minha sugestão para vocês é considerem que essas afirmações sejam de precisão de futuro. Sejam válidas. É uma sugestão, não é uma obrigação. É uma sugestão apenas. Olha o que ele está dizendo. Repetidas vezes, quando chega o dia de Brahma, que é o arquiteto desse universo, todos os seres vivos passam a existir. E com a chegada de sua noite, eles são irremediavelmente aniquilados. Seres vivos, não almas. Ele está falando das pessoas, dos corpos, enfim, das formas. Que as almas, as consciências são eternas, então não são aniquiladas. Logo, ele está falando da criação, daquilo que foi criado, e não do existente, permanente, eterno, que é o princípio alma.
Tá? É bom que vocês entendam também essa diferença. E, finalmente, ele vai dizer... Param tasmatu bhavo anyo avyakto avyakta sanantanaha ya sava saveshu bhuteshu nyatsu na vijashyati. Entretanto, ó Arjuna, há uma outra natureza imanifesta, que é eterna e transcendental a esta chamada matéria manifesta e manifesta. Ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando todo este mundo é aniquilado, aquela região permanece inalterada. Considerando-se essa afirmação verdadeira, a dúvida é natural, o ceticismo faz parte do processo da pesquisa. Mas o ceticismo não pode entrar na receita com uma probabilidade de proporção predominante. O ceticismo tem que ser parte do tempero da pesquisa, não pode ser acima, ele não pode ter um valor exagerado, porque senão atrapalha a pesquisa. É como cozinhar arroz. Você não pode colocar sal na mesma proporção que você coloca grãos de arroz na panela, porque senão você estraga a preparação. Se você colocar mais sal do que arroz, você estraga. Então, o sal é uma pitadinha para dar um tempero na receita. Isso é do bom senso. Então, na pesquisa sobre Deus, não tem problema você ter uma pitadinha de ceticismo. Não, faz parte da pesquisa, faz parte da receita. Mas esse ceticismo, ele não pode ser exagerado. Porque isso estraga a sua pesquisa. Não é inteligente, tecnicamente falando. Como estratégia, não é uma boa estratégia de pesquisa. Então, no seu processo da pesquisa acerca dessas informações, considere a possibilidade de que essas informações sejam, a princípio, como probabilidade, assertivas. Depois você checa a procedência delas. Você vai pegar os mecanismos que vão proporcionar a você condições de verificação desses dados. A princípio, considera que esses dados tenham uma alta probabilidade de serem verdadeiros. Como pesquisador, como cientista, como garimpeiro, você considera que aquela área tem uma alta probabilidade de ter ouro, pela sua experiência como garimpeiro. Aí você vai e faz os investimentos. Então, essa afirmação é de alta probabilidade de assertividade, por aqueles que já checaram a validade dessa informação. Então, o testemunho daqueles que já checaram a validade dessas informações não é de natureza absoluta, é verdade. Mas ao menos você tem uma referência de que é possível que seja verdadeira. E aí você sai fazer a sua pesquisa pessoal. Tá? Então, de fato, existe uma realidade transcendente permanente, a assim chamada realidade material, embora ela seja substancialmente temporária, existe uma outra que permanece estável. E nós estamos destinadas a habitar, a coexistir dentro dessa esfera transcendente. Esse é o nosso destino. Ok? Então, a partir dessa observação, a gente constrói a nossa visão de mundo. Não tem problema ter um pouquinho de ceticismo, faz parte da receita, como eu disse. Mas não exagera muito não, que estraga o tempero. Ok? Muito bem, então, seguimos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.